Será que ilha e cozinha pequena funciona? E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um projeto que nós fizemos para um cliente, que aqui nós vamos chamar de BF, e é um apartamento de 2 quartos que acabou sendo revertido para 3 quartos, mas nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre a cozinha. Nesse projeto da cozinha, a cliente falou que o sonho dela era ter uma ilha. Só que, claro, é um desafio colocar ilha na cozinha porque a maioria dos ambientes hoje, principalmente nos apartamentos, são muito pequenos. Então a gente precisava pensar em formas de conseguir viabilizar isso, mas nós topamos esse desafio. Além da ilha, nós sugerimos vários outros elementos que a cliente nem imaginava impor na cozinha, como por exemplo ar-condicionado, porque nós vivemos numa região aqui que faz muito calor no verão, nós estamos numa cidade litorânea, então aqui no verão normalmente a gente tem aí 38, 40 graus e ficar numa cozinha com forno e fogão funcionando a 40 graus não é fácil. Uma outra coisa que a gente sugeriu muito legal era colocar uma TV. Na cabeça dela nem passava a ideia de ter uma TV na cozinha, mas quando nós trouxemos essa sugestão, ela abraçou na hora e aí, óbvio, a gente colocou isso no projeto para poder dar um toque diferente e aí, claro, ela poder cozinhar assistindo de repente uma receita ou acompanhando uma notícia durante o horário do almoço. Em todas as cozinhas nós temos uns 3 elementos que são principais, que juntos eles formam um triângulo de serviços, que é a geladeira, o fogão e a pia. Esses 3 elementos eles precisam estar dispostos na cozinha de forma que um não atrapalhe o serviço do outro de preferência, para que não fique aquela cozinha tumultuada enquanto um está cozinhando, a outra pessoa precisa acessar de repente a geladeira ou quer auxiliar lavando uma louça e fica todo mundo se batendo o tempo todo na cozinha. Então a cozinha sempre tem que ser muito bem pensada para que isso não aconteça. E quando a gente pensa numa ilha dentro de uma cozinha como essa, a gente tem que tomar muito cuidado com essas circulações e com a disposição desses equipamentos para não criar ainda mais obstáculos e deixar ela mais difícil de circular. Quando nós estávamos organizando os eletrodomésticos dentro dessa cozinha, nós separamos um lugar dentro da bancada que ia ficar o filtro. Só que nós percebemos no meio do caminho aí, quando a gente começou a detalhar esse projeto, que o filtro ia acabar atrapalhando os serviços que tinham que acontecer na bancada, que é o escorredor, por exemplo, ou travessas e coisas do tipo que iam auxiliar no fogão. Então a gente acabou prevendo um novo móvel que não estava no projeto inicial para acomodar esse filtro e que acabou também servindo para guardar alimentos, guardar copos e vários outros elementos. E aí a gente criou um nicho ali específico para poder caber esse filtro. E é um filtro legal porque ele é um filtro diferente. Eu não sei se vocês conhecem, mas é o filtro da Biblend, da Brastemp, que ele faz chá, faz água gaseificada, faz refrigerante, ele faz várias coisas diferentes, é muito legal. Para finalizar, eu acho legal a gente destacar os elementos que foram usados nessa cozinha, porque as cozinhas convencionais normalmente é o revestimento ou alguma coisa do gênero. Então, nessa cozinha especificamente, a parede principal é um adesivo, praticamente cobrindo a parede toda, com elementos e desenhos que remetem à culinária, para que tenha uma linguagem com aquele ambiente que está. Tem também um painel 3D que está muito em alta, esse painel foi feito com revestimento cerâmico e ficou muito legal. Ele é a parede praticamente de destaque, combinando com essa parede de adesivo. E nós temos alguns outros acabamentos como a pastilha da pia e alguns outros elementos que nós colocamos para dar um toque final nos acabamentos dessa cozinha. O mais legal é que nós conseguimos pegar o sonho da cliente e todos os elementos que eram importantes na cozinha, juntar tudo num projeto que ficou muito legal. E de quebra, nós conseguimos deixar a cliente muito satisfeita com esse espaço e que ficou muito, mas muito legal mesmo. Obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like também nesse vídeo e acompanhe a gente também em todas as mídias sociais se você quiser saber um pouquinho mais de como é o dia a dia de um arquiteto. Valeu!